Eu estava lendo a Bíblia hoje, né? Eu estava no ônibus e eu voltei, né? Comecei a ler mais, né? Que eu estava lendo muito pouco, estava orando pouco. E assim, na ida eu estava lendo, né? Na volta eu também estava lendo, em casa também. E olha que interessante, né? Eu percebi uma coisa, eu posso até falar revelação, não que foi uma revelação que Deus foi lá e falou comigo, né? Mas a palavra é revelação, é uma revelação que tem. Então, não é errado falar que é uma revelação. Olha que interessante, né? Essa passagem aqui, em Isaías 24, versículo 20 e 21. A terra cambaleará como embriagado, ela oscilará como uma cabana ao vento. Tão pesada sobre ela é a culpa da rebeldia das nações, que jamais se levantará de sua queda. E acontecerá naquele grande dia, o Senhor castigará os poderes em cima nos céus e os reis e governantes embaixo na terra. Olha que interessante tem essa palavra com Apocalipse, né, capítulo 6, né, no sexto selo, né? Deixa eu ver aqui onde está o sexto selo, quebrar o sexto selo. Aqui, houve um violento terremoto e o sol se tornou negro, com uma roupa de luto. E a lua ficou toda vermelha como sangue, e as estrelas do firmamento caíram sobre a terra. Como os figos verdes caem da figueira sacudida por um vento, o céu desaparecerá como um rolo de papel que se enrola de novo, e todos os montes e ilhas foram tirados dos seus lugares. Então os reis do mundo inteiro, os governadores, os chefes militares, os ricos, os poderosos e todas as outras pessoas, escravas ou livres, se esconderam nas cavernas e debaixo das rochas das montanhas, e gritavam para os montes e para as rochas: caiam sobre nós e nos escondam dos olhos daquele que está sentado no trono e nos proteja da ira do Cordeiro, pois já chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá aguentá-la? Olha que interessante, né? Vamos por partes, né? Porque Isaías 24 e o sexto selo em Apocalipse, você vê que é o mesmo evento, né? Só que Isaías 24 ele dá um detalhamento, né? Dá mais informações, né? Então isso acontece muito na Bíblia, né? Você, por exemplo, você vai estudar um tema, a escatologia, e vai ter livros como Isaías, Jeremias, até mesmo Salmos, que vão estar dando detalhes de Apocalipse, né? Isso acontece com outros assuntos também, em relação até mesmo à criação, né? Em Provérbios dá detalhes sobre a criação. Na verdade, até mesmo em Apocalipse, né? Você consegue ter também mais detalhes da criação, né? Então, assim, a Bíblia ela é um livro, né? Como Jesus falou, né? A gente tem que analisar as Escrituras, né? A Bíblia, ela o quê? São vários livros em um livro, né? Um conjunto de livros, né? E a gente tem que analisar as Escrituras. Então, tem muita revelação, né? Muita revelação mesmo, né? E vamos lá, Isaías 24, 20, aqui é dito que a terra cambaleará como embriagado, né? A gente entende claramente, não só por causa desse versículo, isso aqui não é um versículo isolado, né? Mas a gente entende claramente que a terra ela está parada, né? Que ela não se movimenta. Daí a gente entende que a terra ela é uma redondeza, né? Circular, plana, né? Com seu relevo, né? A gente entende que a terra ela não é uma esfera, seja ela parada ou giratória, né? Aqui deixa bem claro que a terra, esse vai ser o momento que a terra vai cambalear, que a terra vai realmente, né, se mexer, que a terra realmente vai fazer um abalo grande. E aqui está falando realmente da terra como um todo. Aqui não está falando da terra no sentido que teve um terremoto em tal país, em tal local, não. Aqui você entende claramente que a terra como um todo em si, né, ela oscilará, né? Ou seja, a terra vai balançar, né? E olha que interessante, como uma cabana ao vento. Olha como que Deus fala, né? Ou o profeta, não sei exatamente se Deus mandou o profeta falar ou se Deus falou, mas olha como que Deus fala, como uma cabana ao vento,
É uma cabana. Ela tem que, ela tem 4 pontas, são 4 cantos, é uma cobertura curva, né? Você vê que é dito na palavra que Deus criou uma tenda para o sol, né? Você vê na palavra que a abóbora celeste, né, o firmamento, ele é curvo, né? Então você vê até mesmo, né, você vê várias referências, né, quando fala os 4 cantos da terra, né? Eu sei que muita gente vai falar norte, sul, etc, etc, né? Mas olha que detalhe, com uma cabana ao vento. A gente vai lá no sexto selo, né? Lá em Apocalipse, cadê? Sexto selo. Houve um violento terremoto, o sol saiu negro com uma roupa de luto, né? E a lua, né? Ou seja, houve um abalo muito grande, né? Tem uma outra passagem do Apocalipse que dá mais detalhe, eu esqueci, né? Eu vou pausar o áudio aqui para lembrar onde ela está. Achei. É logo depois do sexto selo, o que é dito? Depois desses eventos, observei 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra. Qual a missão deles? Com a missão de reter os 4 ventos da terra e evitar que qualquer massa de ar fosse soprada sobre a terra, o mar ou sobre qualquer árvore. Gente, é impressionante, né? Apocalipse com Isaías é impressionante. Vocês estão vendo claramente, né, detalhe, né, como que acontece isso, né? Como que o firmamento é abalado, né? Como que os poderes do céu são abalados, como que a terra vai cambalear, né? Dessa forma, os 4 grandes ventos que sustentam os 4 cantos da terra, eles vão ser abalados, né? Em um dos livros de Enoque é citado, ele vê esses 4 grandes ventos, né, que sustentam, né, os 4 cantos da terra. O firmamento, ele fica cravado em 4 montanhas, né? Se eu não me engano isso, ele é cravado em 4 montanhas, né? Ou seja, são 4 pontas, né? Com uma cabana, uma cobertura curva, uma abóboda, né? Você vê justamente essa simbologia, né? Porque a Bíblia tem simbologia, tem. Ninguém está negando que a Bíblia tem simbologia, que ele lembra que a Bíblia usa de poesia, etc, etc. Só que é uma coisa coerente. Deus não vai usar uma simbologia que na vida real não vai ter nenhum sentido, né? Deus, ele vai usar uma simbologia que faça sentido, que tenha lógica, né? Isso é fato. Então o que vai acontecer vai ser isso. Esses 4 grandes ventos, né? Aí tem aquela passagem, né? Porque lá em Jó está escrito que ele suspende a terra, né, sobre o nada. Primeiro que suspender a terra sobre o nada não anula uma terra plana, né? Mas o vento, a olho humano, o vento, ninguém enxerga o vento, né? Enoque obviamente viu, né? Ele viu realmente o vento. E são 4 grandes ventos. Imagina o tamanho, né? A força, o poder desses ventos para sustentar os 4 cantos da terra. Imagina o peso que esses ventos têm. É algo muito incrível, né? E esses 4 ventos, eles vão ser abalados. Aí daí que a terra vai começar a cambalear. Ela vai sair do seu lugar. Ela vai... E a terra no todo, não é simplesmente um terremoto aqui, é a terra, né? E o que vai acontecer? O firmamento vai ser abalado, porque o firmamento está cravado em 4 montanhas, né? 4 pontas, né? Então ele está cravado nos 4 cantos da terra, e os 4 ventos ali, os 4 grandes ventos fazendo aquele rebuliço todo. E vai acontecer, realmente vai ser algo terrível, né? Conforme diz no sexto selo, né? Você vê o que acontece, né? O sol tornou-se negro, né? Como roupa de luto. A lua ficou vermelha como sangue. As estrelas caíram como figos verdes caem da figueira sacudida por um vento forte. Cara, olha que simbologia perfeita, né? Porque realmente aqui cita como uma figueira sacudida pelo vento. Uma figueira, uma árvore, né? Eu não sei exatamente o formato da figueira, né? Mas a gente imagina que a árvore ela tem aquele formato meio curvo, né? Aquelas folhas, né? Aquela curvadinha, tá no alto e tem ali, né, as suas frutas, né? E o firmamento, né, as estrelas, né, os poderes celestiais, né, eles simbolizam justamente esses frutos, né? Então essa árvore, né, o firmamento, ele é abalado, né? E acontece o sexto selo, né? Isso é fato.
né? Então é impressionante, né? Porque a palavra é bem clara, né? Que o vento ele realmente vai soprar, né? É algo terrível. Você imaginar que os quatro cantos, cadê a palavra mesmo? A terra cambaleará como embriagado, ela oscilará como uma cabana ao vento, né? Então você vê referências claríssimas. Isso não é simplesmente uma coincidência. Ah, não, é uma coincidência. É um texto. Ah, um texto. Não. Está vendo claramente que é o mesmo evento, né? Porque tem coisa que você pode ler que é coincidência, né? Por exemplo, né? A doutrina que ensina que o arcanjo Miguel é Jesus. Se você ler um texto ali isolado, outro texto, né, você vai fazer umas associações que você vai criar uma doutrina. Só que essa doutrina não se sustenta por quê? Porque a própria afirmação do anjo Gabriel, o que ele diz? Que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio me ajudar. Um dos primeiros. E o que Jesus afirma? Jesus é o primeiro, é o último, o alfa, é o ômega. Ou seja, Jesus é o primeiro, não é um dos primeiros. Existe a semelhança? Existe. Né? Jesus, ele é o general de guerra. O arcanjo Miguel, ele também é um general de guerra, né? Então existe essa semelhança até mesmo na aparência. Se você pegar a aparência do arcanjo Miguel com a aparência de Gabriel, né, e com a aparência de Jesus e até com a aparência de um dos anjos, né, que é descrito aqui em Apocalipse, você vê que a semelhança é muito grande com Jesus. Por quê? Porque são seres, né, que eles são cheios da glória de Deus. Então eles tendem a ser semelhantes ao Filho de Deus. Eles têm a glória de Deus nele, o brilho, né? Então existe uma semelhança, isso é fato, né? Mas não quer dizer que é o mesmo ser, né? Então, por isso que eu estou citando isso, né? Deixando bem claro que Isaías 24, né, o sexto selo, né, não é simplesmente uma coincidência. Você está vendo claramente que é o mesmo evento, é um detalhe do mesmo evento, né? E é impressionante como isso, né, deixa bem claro, né, quebra qualquer ensinamento científico fajuto, né? Conforme ela diz em Timóteo, né, guarda-se das profanas, né? Eu não lembro exatamente como fala, acho que esqueci o nome da palavra, que muitos chamam de conhecimento, né? Muitos professando tal conhecimento se apostataram da fé, né? Ou seja, né, naquela época já havia um combate a essa falsa ciência, né? Já havia muitos falsos cientistas, né, inspirados pelo diabo, né, com um monte de ensinamento errado, distorcendo a criação de Deus, né? Naquela época já existia muito. E hoje em dia a gente vê uma fábrica de ateísmo, né? Porque simplesmente, né, o universo que ensinaram não cabe Deus, né? Ou quando cabe é de uma maneira distorcida, não. É um design inteligente. Mas aí, né? Mas qual design? Quem criou? Na mente de cada um, é o meu Deus, é o meu Deus. Para os cristãos é Jesus, né? Para fulano é Maomé, para fulano é sei lá o que, né? E não se dá o nome de quem criou. E outra, né? A forma que criou não está batendo com a palavra, né? Não está batendo. Então você vê claramente, né, que a ciência é uma das armas que o diabo usa para enganar o mundo. Lá em Apocalipse diz que ele tem o poder de enganar o mundo inteiro. Isso, ele engana o mundo inteiro, não é somente com a mídia, né, com a Rede Globo. Ele usa muito a ciência, né? Ele tem lá, né, tá na boca, infelizmente está na boca de muitos cristãos. Porque Einstein, porque sei lá quem, porque sei lá quem. Ou seja, a doutrinação. A pessoa aprende, né? Aquilo é apresentado como uma verdade absoluta e acabou. Aí Josué, né, cheio de intimidade com Deus, que disse para o sol e a lua parar. Deus não corrigiu Josué, né? Josué orou errado e Deus atendeu, né? Pedides e não recebeste porque pedis mal, porque não sabeis como orar, né? Cadê? E aí? Então você vê claramente, né, os profetas de Deus, né, tiveram altas revelações. Moisés, Jeremias, Isaías, né? Você vê Jó, né? E não vale, né? Pessoas ignorantes, né? Agora,
A ciência, ela parece que foi ungida, parece que Deus escolheu a ciência, um bando de ateu, né? Esses sim são inteligentes, esses sim têm a sabedoria de Deus para descobrir como é o universo, como é o mundo, né? E nós, que somos cristãos, né? Que Deus deixou a palavra dele, que temos o seu Espírito, nós não temos sabedoria para isso. Deus não nos deu esse conhecimento, né? Estranho, né? Então a gente vê o que está errado. Não é a palavra de Deus, não somos nós, mas é o mundo. É o mundo que está errado. E muitos cristãos não estão dispostos a abrir mão, né? Porque simplesmente para eles, né, é só lutar contra causas LGBT, é só lutar contra, né, se esforçar para não pecar, tá bom, né? Para eles a ciência está perfeita, a ciência é uma maravilha, a ciência é um instrumento de Deus, né? Tudo que a ciência disser é o braço de Deus aqui na Terra, né? Para eles têm essa, né? Eu espero que eles acordem, né? Porque não é assim, não é. Existe aquela narrativa, não, porque Deus capacitou os médicos, né? Até onde a gente vai usar esse tipo de narrativa? Né? Até onde? Né? Deus, ele dá, o ser humano, ele é nascido, ele é dotado de inteligência. Agora, ele pode usar essa inteligência para o mal, ele pode inclusive aprender errado. Né? Por que muitos médicos hoje são contra a picada e tem muitos a favor? E aí? Ambos são médicos, e aí? Então qual desses aí estão com a sabedoria de Deus? Os que são contra a picada, os que são a favor? Na ciência é a mesma coisa. Você vai ver muitas pessoas até, né, obviamente muitos, na questão de terra plana não tem muitos, mas tem alguns, né, que são realmente cientistas ou engenheiros, seja lá o que for, né? E até mesmo que não são, mas que discordam de vários pontos, né, do modelo, né, de terra esférica clássica, né? Então você vê que no meio da ciência, no meio da medicina, existe muita contradição, existe muito debate, né? Só que existe uma única doutrinação, que essa doutrinação está contra a palavra de Deus. Então você vê como que o inimigo ele tem usado, né, a ciência, a medicina, né, a farmaqueia, né, porque a medicina, até um certo ponto, né, ela é benéfica, mas dependendo da forma que é usada, ela vira uma feitiçaria. Você quer ver? Né, fazer clonagem, né, fazer uma transferência de órgão, né, a pessoa fez uma cirurgia sexual, né, mudou de sexo, né, isso aí é uma feitiçaria, é um tipo de feitiçaria, né, porque você está o quê? Você está alternando a natureza do seu corpo, né, obviamente que não é um tipo de feitiçaria manipulado por meios da medicina, né. Outra coisa também que é um tipo de feitiçaria, né, a pessoa tomar uma picada e essa picada, né, causar ali um mal nela. E aí? Uma coisa que, obviamente, é uma feitiçaria. Uma coisa que vem alterar o DNA do ser humano. Uma coisa que venha hipnotizar, escravizar a pessoa, né, o meta, né, o meta-universo, né, esse universo novo aí que estão, dessa super internet que estão apresentando aí, né, pessoas ficar o dia todo em casa conectada com, seja um óculos, um capacete, seja lá que dispositivo for, né, porque é uma coisa que está sendo desenvolvido, né, você imagina a pessoa ali, né, só vai sair dali para fazer necessidade básica, né, porque ela vai trabalhar ali, ela vai jogar dentro dali, né, vai fazer quase tudo ali, e é um mundo de ilusão, é uma ficção, por mais gráfico e realista que seja, né, por mais que aumente a qualidade, o nível de processamento, né, seja lá o que for, você vê que o quê? É justamente uma feitiçaria, né, uma farmaqueia, é algo para deixar a pessoa presa ali, né, encantada naquele feitiço, né, no feitiço da tecnologia. Então eu, assim, estou muito animado, né, voltando mais a ler a palavra, né, ler mais, né, porque sempre é bom você ler. E eu tive esse entendimento, né, essa revelação, né, tá claramente, né, de que forma vai acontecer esse abalo, né, existe uma forma que vai acontecer,
E Deus ele detalhou, né? Está detalhado. Basta você analisar Isaías 24, versículo 20 e 21. Você analisa o sexto selo, né? Você vê até o detalhe depois do sexto selo, quando, né, o anjo, né, ele está encarregado de reter, né, os 4 ventos da terra. Eu não sei se é o anjo ou 4 anjos, né? Não lembro exatamente, né? Mas você vê claramente essa explicação, né? Existem outras passagens também que elas dão detalhe para outros acontecimentos de Apocalipse. Eu não lembro, tá? Eu não lembro aqui, mas eu já cheguei a ler, né? Só que assim, é uma coisa assim que você tem que, na hora que você perceber, você tem que anotar, né? Você tem que deixar isso guardado na mente, porque senão você pode acabar esquecendo, né? Eu acredito que muitas pessoas, né, elas vão começar a estar trazendo esse tipo de estudo, né? Um estudo assim, bem cronológico do Apocalipse, né? Bem cronológico mesmo. Obviamente ninguém vai saber o dia e a hora, né? Mas a gente vai saber discernir o tempo, né? Por exemplo, tocou a primeira trombeta. Vamos supor que passou um mês, tocou a segunda. Passou outro mês, tocou a terceira. Opa, dá a entender que cada trombeta é de um em um mês. Estou dando um exemplo, né? Pode ser que não seja, pode ser que uma toque uma semana, outra vai tocar daqui a, sei lá, 5 meses, outra toque, sei lá, daqui a... É só um exemplo, né? Mas o fato é, quando tiver tocado a sexta trombeta, vai ser um momento ali que a qualquer momento pode tocar a sétima. Você não vai saber o dia, você não vai saber a hora, mas você pode saber o mês. Se o padrão das 6 foi um mês, então a sétima deve tocar em um mês. Você não vai saber o dia, não vai saber a hora, não vai saber. Você pode chutar e acertar no chute, mas chute não conta como você saber, né? Então é fato que ninguém vai saber o dia e a hora, mas a gente vai conseguir discernir os tempos, né? E é algo assim que eu creio que muitas pessoas, né, já estão tendo esse entendimento, né? Estão buscando. Por quê? Porque Deus está movendo essa situação, né? Está dando entendimento. E porque muitas pessoas também procuraram, né, a verdade. Porque quem procura acha, né? Não aceitaram simplesmente, né, uma teologia, né, de... fiz um curso de teologia. Meu pastor me ensinou que é isso. Fulano que é renomado, que é muito respeitado no meio cristão, ensinou que é isso. Não aceitaram, né? Por quê? Porque viram que o ensinamento está errado, né? E sabendo que o ensinamento está errado, eu quero o ensinamento correto. Então Deus ele vai me revelar, né? Eu vou buscar, eu vou ler, né? Deus vai me direcionar, né? E aos pouquinhos a gente vai montando o quebra-cabeça, né? Tem aí o pastor, né, Ângelo Basso, né? O estudo, o ensinamento que ele dá sobre Apocalipse, escatologia, grande tribulação, arrebatamento, milênio. É muito bom, fiquei muito feliz, porque bateu assim quase 100%, né, da forma que eu acredito ser a correta, né? Então você vê né, você vê que as pessoas estão buscando, estão saindo do comodismo, e Deus ele está revelando, Deus ele está fazendo o que ele disse que ia fazer, né? Que é justamente buscar, revelar, né? Quando a pessoa busca, acha. Então isso é bom. Mas assim, ainda são poucas pessoas, né? Porque infelizmente a maioria, apesar de tudo que tem acontecido no mundo, a maioria acredita que hoje ou amanhã, né, vão ser arrebatadas e não vão passar nenhum tipo de sofrimento. Infelizmente a maioria acredita nisso, né? Mas tá aí, a palavra tá aí. É o que Jesus falou. É analisar as escrituras. É ler e analisar, né? Você tem que ter um respeito? Tem que respeitar? Tem que ter admiração? Tem. Mas por mais que você respeite, por mais que você admire, né, tá errado. Por mais que a pessoa seja um exemplo, né, tá errado. A doutrina tá errado, o ensinamento tá errado, né? E aí? Isso é o quê? Isso é você colocar Deus acima do homem e não idolatrar o homem. Isso não é rebeldia. Porque muita gente acaba, né, que não entende o que é rebeldia, né, e o que não é rebeldia.
Então, na dúvida, muita gente acaba cometendo a idolatria e não percebe que está cometendo idolatria. Então é isso, né? Eu vou encerrar o áudio, né? A palavra de Deus é incrível, né? Eu, assim, quem sabe um dia, né, Deus me mostre, né? Me mostra exatamente, sabe? Ver a terra, o universo, ver tudo, sabe? É uma coisa assim que, por mais que a palavra deixe claro, né, como é, assim, deixa uma base, né? A gente não sabe exatamente, né? Mas pela base a gente sabe, né? É igual aquela comparação, eu tenho uma guitarra, né? Puxa, né? Você sabe como uma guitarra, né? A maioria das guitarras, ela tem aquele formatinho, né? Ela tem captação, tem tarraxa, tem corda. Agora você não vai saber exatamente, né? Você não vai saber se ela tem uma curvinha para cá, né? Se ela tem tal captação, se ela tem, sei lá, 6 cordas ou 7, depende, né? Mas você sabe que uma guitarra normalmente ela é um instrumento plano, né? Um instrumento ali que você toca na parte realmente de cima, não na parte de baixo, né? Então, eu assim, usando essa comparação aqui, só quem for músico deve entender mais, quem não for, acho que não vai entender muito, né? Mas deu para entender também. Mas assim, a palavra diz como é o universo, diz como a Terra. Ela não dá o detalhe, mas ela te dá informação suficiente para você saber como não é. Você sabe como não é. Como não é. Não é uma bola que fica girando para lá e para cá, nem uma bola que fica parada. Isso é fato. Agora, você sabe como ela é? Aí já entra o que? Os estudos, especulação, né? Estudos científicos, né? Para você chegar, né, a uma conclusão. Mesmo assim você não chega, porque você não sabe exatamente o funcionamento de tudo, né? Você não sabe exatamente, né? Porque a Terra, ela pode ser plana de várias formas, né? Ela pode ser plana de um jeito, plana de outro jeito, ou seja, dentro da Terra plana existem vários modelos, né? Existem vários, né? Inclusive até modelo de firmamento diferente, né? Pode ser que um firmamento ele tenha, assim, ambos são curvos, só que um ele vai ter um certo formato, outro vai ter outro formato. Ele vai ter inclusive a meia cúpula embaixo, como se fosse um globo, né, cobrindo a Terra, né? Outros vão ser somente a meia cúpula em cima, né? Então existem vários modelos, né? Na Terra esférica isso também existe, né? Eles mesmos, né, eles falam, né, que a Terra é um geoide, né? Aí tem físico que vai defender que a Terra ela é como se fosse uma pera, né? Que ela não é uma esfera perfeita. Só que eles sempre mostram, né, que é uma esfera perfeita. Não, porque por causa da distância, sei lá o que. Aí você vai ver que cada um vai afirmar uma coisa. Tem uns que vão falar que ela está girando, que é o que a maioria diz. Uns vão defender que ela está parada, né? Mas ela continua sendo uma esfera. Outros vão defender, né, inclusive o Sol. Não, porque o Sol ele é extremamente, sei lá quantas vezes maior que a Terra. Outros vão defender que o Sol não é isso tudo, né? Mesmo no modelo de Terra esférica, né? Então vai ter várias divergências, né? No próprio modelo tradicional não, né? É um modelo que foi colocado na nossa cabeça, né? Porque nunca foi o modelo dos cristãos da igreja primitiva, nunca foi, né? Pode ter certeza disso. Mas assim, deu para vocês entenderem, né? Eu vou encerrar o áudio. É isso. O conselho que eu dou para vocês é para, sabe, ler mais, né? Tá no ônibus, ler. Tá voltando no ônibus, ler, né? Às vezes em casa você não... convenhamos, né? É difícil, muitas vezes a gente ficar passar 2 horas lendo, 1 hora, né? Mas assim, você sempre vai ter um momento ali que você vai conseguir ler, né? De pouquinho em pouquinho, ou até mesmo, né, de muito, né? Mas assim, leia, né? Não invente desculpa, não vou ler por causa disso, não. Leia a palavra, conforme Jesus falou, analisar as escrituras, porque nelas contém, né, a vida eterna. Então é isso. Fique com Deus, a paz do Senhor Jesus, né? Aquele que perseverar fiel até o fim será salvo. Amém. Graças a Deus.
Glórias a Deus.